Bom, vamos lá. LeetCode 11, dificuldade média, é o container com mais água. Basicamente, a gente vai receber um vetor, um array, de números inteiros, tá? Que ele pode ter n números. E cada número representa a altura vertical das linhas, tá? Então, aqui nesse exemplo, ele deu essa imagem aqui, né? Que seria representado por esse vetor. Basicamente, tem o número 1, 8, 6, 2, 5, 4, 8, 3, 7. E a gente precisa retornar 49. Por que 49? Porque desse vetor aqui, se a gente for fazer a análise, a maior área possível que a gente pode colocar é 49. Como assim? Aqui, se você for perceber no desenho, ele tem algumas linhas verticais aqui, certo? Que seriam as linhas que tem aqui. Então, aqui, a primeira linha é o 1, a segunda linha é o 8, a terceira linha é o 6, a quarta linha é o 2 e assim por diante. E qual que é a maior área que a gente pode ter nesse vetor? É 49. Se a gente for analisar aqui a altura e a questão da largura, que seria o distanciamento, a maior área que a gente pode ter aqui é 49. Por que não poderia ser esse aqui, que é 8 e 8? É simplesmente o seguinte, porque aqui ele tem 8, aqui também ele tem 8, só que a distância dele em relação à largura é muito menor. Então aqui seria 1, 2, 3, 4, 5. Ele teria 5 de largura e 8 de altura. Só que 5 vezes 8 dá 40, certo? Então essa área aqui, da segunda linha até essa, ela é menor do que desse de 7 da linha do 8 até essa linha do 7. Por quê? Porque mesmo que a altura é menor, a largura, o distanciamento é maior. Então não é como se tivesse linhas aqui no meio que necessariamente vai impedir a questão dessa área, tá? É como se não existisse essas linhas aqui. O que importa é a questão da área entre um ponto ao outro, tá? Tanto em questão de altura como em questão de largura, tá? Então esse vai ser o nosso problema que a gente precisa solucionar. Tá, qual que vai ser a lógica para a gente fazer esse código? Bom, primeiramente a gente precisa saber como que vai calcular a área. Nesse exemplo aqui, né? Que vamos pegar aqui o segundo elemento e o último elemento aqui, tá? E qual que vai ser o ponto? Como a gente está utilizando um vetor, então aqui vai ser 0, aqui vai ser 1, aqui vai ser 2, aqui vai ser 3, aqui vai ser 4, 5, 6, 7 e 8, correto? Porque o vetor sempre inicializa como 0. Como que a gente vai calcular a área? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar a menor altura entre os dois aqui, que nesse caso seria esse aqui, certo? Que ele tem uma altura de 7, tá? Então a gente vai pegar o 7 e multiplicar pela largura, que seria 7. Por quê? Porque o último elemento aqui, ele está na posição 8, certo? E o primeiro elemento aqui está na posição 1. Então seria 8 menos 1, certo? Porque aqui ele tem uma distância de 7, tá? Então seria 7 vezes 8 menos 1. Ou seja, para a gente calcular a nossa área, a gente vai pegar a menor altura, certo? Vou colocar a altura aqui, multiplicado pela distância, ou seja, o i menos o j, certo? Vai ser assim que a gente vai calcular. Você pode estar pensando, como que a gente vai fazer a questão da análise da maior área, né? Uma possibilidade que as pessoas pensam primeiro é o seguinte: a gente vai pegar aqui o max, né, alguma variável que vai armazenar o maior valor, e a gente vai fazer por cada possibilidade, ou seja, a gente vai pegar o primeiro elemento, fazer a área do próximo elemento, depois do próximo elemento, do próximo elemento, do próximo elemento, e assim por diante, e o maior número a gente vai armazenar aqui, certo? Aí a gente vai fazer a mesma coisa, só que com o outro elemento aqui, certo? A gente também vai fazer a mesma coisa pro próximo, pro próximo, pro próximo, até a gente pegar o maior valor. É possível fazer isso? É possível. Só que ele tem uma complexidade computacional muito extensa. Tá? Qual que seria a complexidade desse programa? Seria O de n ao quadrado. Tá? Por quê? Porque a gente está pegando todas as possibilidades. A gente não precisa necessariamente pegar todas as possibilidades para fazer esse programa. Bom, como que vamos fazer então o código de uma forma mais otimizada? Tá? Essa aqui é uma complexidade de O de n, certo? E qual que vai ser o ponto? A gente vai pegar a área aqui, a gente vai fazer essa área inicial. Então, fazendo o cálculo aqui, vai ser 1, tá? A altura, porque é a menor altura entre os dois. E a distância seria 8, tá? Porque aqui ele tem 8 de distância, tá? De largura. Então, seria 1 vezes 8, que vai dar 8, tá? Então, daqui pro último elemento é 8, certo? Agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai armazenar esse 8 em uma variável que seria o maior valor, tá? Seria o max aqui, por exemplo. E a gente vai mover os nossos ponteiros. Como que a gente vai mover os nossos ponteiros? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai ver qual que tem a menor altura, tá? Nesse caso aqui, ele tem 1 de altura, e o último elemento aqui, ele tem 7 de altura. Então a gente vai mover o i pro lado direito. Por quê? Porque ele é o menor entre o i e o j, tá? Então o i vai pro próximo elemento, que ele vai pra direita, certo?
Então, como que a gente vai fazer? A gente vai fazer agora o mesmo cálculo da área. Então, aqui a gente já sabe que é 49, né? Porque é o nosso resultado. Então, fazendo o cálculo aqui vai ser 49. E se 49 for maior do que a nossa variável max, então a gente só vai sobrescrever isso aqui. Então, o nosso max vai ser o 49 e a gente vai continuar a fazer essa análise. Então, a gente vai pegar o valor que tem a menor altura, então seria o j, né? Porque aqui ele tem 7 de altura, certo? E o i está na posição em que o vetor tem 8 de altura. Então, a gente vai pegar o j e mover para a esquerda. Então, o j move para a esquerda e o i move para a direita. Só que essa movimentação é a partir do menor valor da altura que ele está. Então, a gente vai fazer a mesma análise aqui, tá? Então, aqui vai ser, ele tem a menor altura aqui, nesse caso, é 3, tá? Então, seria 3. E a distância entre os dois seria o 7 menos 1, então seria 6. Então aqui ele tem 18 de área, tá? E que é menor do que a nossa variável. E a gente vai fazer então essa análise até o j estar numa posição ao lado do i, ou seja, enquanto j for maior do que i, ou i for menor que j, certo? A partir disso a gente chegou no ponto do meio, ou seja, a gente percorreu todo o nosso vetor e a gente fez todos os cálculos das áreas apenas uma vez, não precisando fazer vários cálculos desnecessários, tá? Então esse vai ser o nosso algoritmo que a gente precisa fazer. Tá, como que vamos fazer esse código? Aqui eu vou fazer a variável i, tá? Que seria o nosso ponteiro, estou fazendo em Java, aqui, tá? Que seria o nosso ponteiro do lado esquerdo, e a gente vai fazer o ponteiro do lado direito, que seria o j, que seria a última posição do nosso vetor que é passado no parâmetro. Então seria a quantidade de elementos menos 1. Por que menos 1? Porque o vetor inicializa em 0 e a gente precisa que conte o 0. Tá? Então seria a quantidade de elementos menos 1. E aqui a gente vai fazer a maior área, tá? Que seria a variável para a gente armazenar a maior área. E como que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma estrutura de repetição enquanto i for menor do que j ou j for maior do que i. Tá? Então, beleza. E como que a gente vai colocar o valor para a maior área? A gente vai inicializar aqui, tá? A cada loop, a gente vai fazer a análise entre os maiores valores, que seria a maior área atual, tá? Com j menos i, ou seja, a distância, a largura, multiplicada pela altura, que seria a menor linha entre os dois pontos. Então, seria math.min e o menor valor entre os dois pontos. Então, ele vai fazer a análise do maior valor entre a maior área atual, tá? Comparando a nossa multiplicação da área, que seria a distância entre os dois pontos, com a menor altura entre os dois pontos, tá? Beleza, feito isso, a gente vai ver se a gente vai mover o ponteiro da esquerda ou o ponteiro da direita. Se for da direita, qual que vai ser a condição? Se a altura do i for menor do que a altura do j, então o i vai para a direita. Então i mais mais, tá? Se não, vai ser j menos menos, ou seja, o j vai para a esquerda, tá? Então, a condição de movimentação, que nem eu expliquei, é baseado na menor altura. Então, a posição que tem o menor valor vai se mover, que seria o i ou o j, tá? Feito isso, então, a gente vai retornar aqui a maior área. Então, vamos compilar aqui e